E ele, então, começou a correr ao lado do carro do etíope e ouviu que o etíope estava declamando ali o texto do servo sofredor lá em Isaías capítulo 53. E o Felipe perguntou para ele, você está entendendo? E o etíope falou, se ninguém me explicar. E a pergunta do etíope é de quem se está falando? Essa era a questão. Não se sabia até Jesus de quem, quem era o servo. E hoje não se sabe se quem era este servo. Há diversas possibilidades. O próprio profeta Isaías se vendo como servo, Deus o escolhendo como servo para proclamar a sua palavra. Israel como uma metáfora deste servo, um outro grupo, acho que até mais numeroso, de exegetas, estudiosos do Antigo Testamento que preferem essa interpretação do servo sofredor ali dessa porção de Isaías. Enfim, mas o fato é que desde Filipe foi o primeiro quem fez isso, desde Filipe, claramente a igreja cristã passou a dizer que o servo só se cumpre perfeitamente em Cristo. Tudo aquilo que é falado do servo, embora pudesse ter uma aplicação para aquele momento, uma aplicação momentânea, não se cumpria totalmente, não poderia se cumprir totalmente, a não ser mais para frente, na época de Jesus, em Jesus. Tá bom? É isso. Então, pessoalmente, eu creio que o texto refere a Israel. Israel como filho e Israel como o servo. O filho chamado de volta por Deus para a sua terra, o filho, o servo escolhido para as nações. E creio que por isso se personifica perfeitamente em Cristo, porque em Cristo nós temos no Novo Testamento o verdadeiro Israel. Em outras palavras, esse texto se refere a nós também, porque nós em Cristo somos o novo Israel. Ou seja, hermeneuticamente falando, esse texto se coloca como também nossa missão, já cumprida em Cristo, mas proclamada a partir de agora por todos nós, para todos os mundos. Tá? Para todos. Então, nós temos que ver que ele fala a respeito de nós, portanto. Não sei se acompanharam a hermenêutica que eu fiz aí, mas é um texto que se aplica perfeitamente a nós. E o que ele se aplica a nós? Primeiro é que nós somos, em Cristo, o povo escolhido, o verdadeiro Israel, em quem a alma do Senhor se compraz. E isso é muito claro no Novo Testamento, fazendo a aplicação de que a escolha do povo, o reino de sacerdotes, a nação santa, Êxodo 19, se aplica ao povo de Deus, em 1 de Pedro 2, Apocalipse capítulo 1. Isso é muito clara a aplicação que todo o Novo Testamento faz de que nós somos esse povo, o povo escolhido, o povo servo do Senhor no mundo. Nós fomos escolhidos, mas nós fomos escolhidos não para nos gabarmos da escolha, assim como Israel não fora escolhido para se gabar da sua escolha. Nós somos o povo de Deus. Como infelizmente Israel fez a maior parte do tempo, como infelizmente nós também o fazemos. Eu faço parte do povo de Deus. A escolha gera tanto privilégios quanto responsabilidades. E esse texto
trabalha na responsabilidade. O privilégio, ser escolhido. A responsabilidade, ser servo. Nós fomos escolhidos, mas escolhidos com uma responsabilidade, servirmos o Senhor no mundo. Você e eu, bem como todo aquele que crê em Jesus, fomos chamados para ser os servos, para sermos os servos de Deus no mundo. Chamados para o serviço. Assim como Jesus encarnou esse servo de forma perfeita, nós em Cristo somos chamados para sê-lo. Tá? Você e eu, nós fomos chamados para sermos servos no mundo. E o que significa isso? Bom, significa privilégio e responsabilidade. O privilégio, Deus colocou sobre nós o seu Espírito. Ele nos capacita, ele nos enche, ele derramou sobre o seu povo o seu Espírito, assim como derramou sobre Jesus o seu Espírito. Ele colocou sobre nós o seu Espírito. Privilégio tremendo. Tem o Espírito de Deus, aqueles que servem o Senhor no mundo. Reis, profetas e sacerdotes eram ungidos pelo Senhor, e a unção significava o Espírito sobre. Toda a igreja de Jesus foi ungida pelo Senhor, o que significa que toda a igreja de Jesus pode ser ungida no Espírito sempre. Agora, a responsabilidade, promulgar o direito para os gentios. Israel foi chamado não para ser o povo escolhido de Deus que escondesse o Senhor e a sua palavra do mundo. Israel entendeu assim, é um privilégio só nosso, nós não queremos mais ninguém. Mas a palavra do Senhor, desde Êxodo 19, é que eles seriam um reino de sacerdotes no meio dos gentios para proclamar. E Pedro faz essa interpretação quando vai citar Êxodo 19, e Isaías faz essa interpretação quando fala de Israel como servo e de Jesus como servo. A responsabilidade é que os gentios cheguem aos que não conhecem a palavra do Senhor. Ela precisa chegar. É por isso que no versículo 4 que nós lemos também, que até que ponha na terra, em toda a terra, o direito, a lei, a Torá, o ensino do Senhor, até que chegue às terras do mar, que era considerado o limite máximo do mundo conhecido por eles no Antigo Testamento. As ilhas do mar Mediterrâneo eram consideradas o limite máximo das terras onde chegava o direito. Desculpa, gente, estão falando aqui perto, eu perdi o meu... Vamos lá. Então, era para chegar até lá. Essa era a responsabilidade que Israel recebeu. Em Jesus se cumpre perfeitamente, porque se abre de vez para os gentios e a igreja recebe essa responsabilidade. Então, para que Deus colocou o seu Espírito sobre a igreja? Deus colocou o seu Espírito enchendo a igreja, para que a igreja proclame aos que não conhecem a palavra do Senhor. Tá bom? Isso é o porquê a gente pode... Ai, gente, desculpa aqui, eu tô meio... Bom, eu vou procurar um outro lugar para tentar dar aula, eu não estou conseguindo, tá, gente? Me perdoe, eu vou tentar procurar um outro lugar para dar aula aqui.
Gente, eu tentando aqui num quarto, talvez não pegue tão bem a internet, mas eu preciso de silêncio, senão... Fecha. Tá pegando aí a internet? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo, professor. Sim, senhor. Tá bom. Eu estava perto lá porque eu queria qualidade de transmissão, estava perto do roteador aqui da casa da minha mãe, mas já que eu não estava conseguindo, gente, me perdoe. Passar gente na sala falando, eu estava tava perdendo aqui. Eu tenho defeito de fabricação, filho. Se você falar qualquer coisa perto de mim, eu não consigo focar. Me perdoe, me perdoe. Não é culpa de vocês, é culpa minha. Eu que tenho que dar aula, tenho que providenciar um ambiente adequado e eu não o fiz. Perdão. Bom, então nós somos responsabilizados por isso. Nós somos povo de Deus com uma responsabilidade de proclamar o Evangelho de Jesus para que os gentios creiam, para que os que não conhecem a Deus, os que não são do povo escolhido de Deus, creiam e venham a ser. Como fazer isso? Não é pela força. O centro do texto é o como. Não clamará, nem gritará, nem fará voz, não esmagará a cana quebrada, nem a torcida que fumega. A ideia é forçadamente. A nossa missão não é forçar ninguém a se tornar crente. A nossa missão é proclamar a palavra do Senhor. Infelizmente, o cristianismo, por muitos séculos pós-Constantino, quis forçar as pessoas a se tornarem cristãs. Hipocrisia das escravizar índios ou negros na pelos cristãos, de qualquer forma, batizavam, faziam a catequese mal e porcamente, ensinando algumas doutrinas cristãs, e batizavam à força, entendendo que essa era a missão. Iam lá os padres e freis e faziam esse trabalho missionário entre índios e africanos para que fossem colonizados. Secretismo, porque as pessoas se tornavam nominalmente cristãs, mas com o coração pagão. É por isso que o nosso Brasil é nominalmente cristão. Doutrina simples assim. Então, não é desta forma. Não é desta forma que nós agimos. Não é forçando, não é esmagando, mas é proclamando, promulgando, proclamando a palavra do Senhor, o ensino do Senhor. A segunda coisa, em verdade, que talvez uma melhor sem hipocrisia. Hipocrisia. Sem hipocrisia. Sabe, queridos, a clama tem que ser o que a gente vive assim. O Espírito do Senhor está sobre nós, uma verdade nas nossas vidas, antes de ser verdade para qualquer outra pessoa. Ela é a verdade, mas se encarnou em Cristo, e em Cristo se encarna em nós, para que podemos proclamar: faça o que eu falo, mas não olhe para mim.
É interessante como Paulo tinha uma coragem de encarnar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele tinha essa coragem? Ele entendia que precisava. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês conseguem me ouvir? Cortando um pouco, tá cortando a fala do senhor. Se o senhor desligar a câmera do senhor, eu acho que melhora. Aí a gente não vê o senhor, mas vê a tela, né? Eu acredito tá bom, eu vou voltar para a sala. Não, tenta aí mesmo, Rev. Desculpa. Só tenta fechar a câmera. Deu para ouvir a frase final que o senhor disse da coragem de Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa frase aí, pelo menos, eu ouvi perfeito. É isso. Então, vou repetir o finalzinho. A segunda coisa importante do como dessa missão é em verdade, em sinceridade, sem a verdade que nós cremos é a verdade de Deus encarnada em Cristo. E em Cristo, que Paulo tinha coragem missional de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa coragem vinha do fato de que ele entendia que o que ele falava era a verdade que habitava a vida dele, a verdade que fazia diferença na vida dele, e que por isso ele podia compartilhar. Ou seja, não é admitida hipótese alguma a possibilidade de nós pregarmos algo que não faça parte de nossa vida. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu... Jamais. Jamais. Meu Deus, caiu o Logos. Está acontecendo de tudo. É hoje. Eu vou ter que religá-lo. Então, é por aí. Gente, eu escolhi esse por causa da mensagem? Sim, eu escolhi esse texto por causa da mensagem. Mas teve um segundo motivo pelo qual eu escolhi esse texto. Porque hoje nós vamos passar voando pelo capítulo 39 e começar no capítulo 40 a estudar o Piel, tá bom? Antes disso, posso perguntar se vocês fizeram os exercícios e se tem alguma dúvida em algum exercício que nós pudéssemos aqui tirar essa dúvida com vocês, tá? Então, tem alguma dúvida? Reverendo, Oi. a gente só podia tentar dar uma clareada. Eu achei um pouquinho difícil de identificar algumas coisas na 23. A 23 e a 24, mas a 23 já está ótimo. Que dias, né? Quando ele tem a palavra dias ali, dia no plural, né? Eu tive dificuldade até de identificar lá no glossário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da lição 38. Isso. Tá. O 23 e o 24 são os mais difíceis. Eu até anotei aqui na minha gramática que são os mais difíceis. Está anotadinho aqui. Então, por fim, né, eu acabei colocando com certeza, se vocês tiveram dificuldade é porque é mais difícil mesmo, né? Então, eu acabei colocando como tradução Tem uma final, anotação. Né? Sim, vamos lá. Sim, porque ali tem o fim, né? No fim, potes, né?
ao final de 4 dias, Uhum. coloquei assim, a cidade estava abandonada. Isso. Seria uma possibilidade? Ou foi abandonada? Vamos lá. As possibilidades do Nunifal, né? Sim. Ok? Foi abandonada, passivo. Ok? Possível. Estava abandonada, possível também, que é o resultativo. Possível. Creio que é possível o potencial, estava abandonável. Não creio que seja possível esse, tá? Passivo sintético, abandonou-se a cidade? Poderia, tá? Poderia ser passivo sintético também. Então, essas seriam as possibilidades. Reflexivo também, abandonou? Não poderia ser, porque a cidade não se abandona a si mesma. Então, reflexivo não poderia. Por causa do sujeito, a cidade, tá? Se fosse um sujeito humano, até poderia ser reflexivo em alguns casos, mas aqui a cidade não se abandona a si mesma. Então, reflexivo jamais. Então, as possibilidades, eliminar potencial, eliminar reflexivo passivo incompleto, foi abandonada, passivo sintético, abandonou-se, quer dizer, não se sabe quem abandonou, etc., a cidade. E resultativo estava abandonada. Todos os 3 possíveis. Tá ok? Maravilha. Depende do contexto. Ok? Nós não temos contexto, estaria certo das 3 formas. Tá bom? Perfeito. Mas, ok, você interpretou bem, muito bem. E é o Arba Yamin, né? 4 dias. Isso. Ok? É isso que deu trabalho para você, né? É porque o plural ali, na verdade, a gente passa pelo glossário e acaba esquecendo. Se olhar dentro ali do dia, ali já tem ele ali, né, no plural. Então eu acabei passando e vi, então eu tive um pouco de dificuldade de encontrar. Mas é isso aí. Tá. E aí, gente, mais alguma dificuldade além do 23? A 24 é que fala que as palavras serão ditas, declaradas, né, no ouvido dos vossos filhos. É isso, né? Isso. Exatamente. Declaradas, poderia ser uma boa tradução. Mas... eu acabei colocando declarado também, porque foi um pouco até difícil, né, de colocar uma tradução. Passivo incompleto. Ok? Passivo incompleto. Joia, velho. Obrigado, viu? Acho que é a melhor tradução aí. Poderia ser sintético também, declarar-se-ão as palavras. Tá? Não começa Passivo com sintético preciosa? também poderia. Só a mesóclise. Meu filho detesta mesóclise, diz que eu sou velho, que eu não falo mais com a geração hoje, porque eu uso mesóclise. Diz que quem usa mesóclise não fala com a geração de hoje. Meu filho escreve muito bem, né? Apesar de ter 15, 16 anos, ele já ganhou até alguns concursos de boa escrita, IPTV na escola, ele já ganhou e tal. Então, ele escreve bem, mas ele diz que do jeito que eu uso mesóclise, eu não me comunico com a geração de hoje, tá? Então, o passivo sintético aí teria que ser uma mesóclise. Então, talvez seja melhor evitar, tá? Proclamar-se-ão, declarar-se-ão, tá bom? Mas poderia ser também. Mas fica mais simples, serão declaradas, serão proclamadas, né? Fala, não começa com preciosas são as palavras? Não. A primeira palavra ali? Acho que Da não. 24? Não? Não. Caramba. Tá bom, então.
Ô, Luiz, acho que você confundiu achando que o iode é da raiz verbal. Ah, tá. Então Acho foi que isso. foi isso que aconteceu, tá? O É. iode é o prefixo do imperfeito. Ah, sim. Acho que você confundiu com a palavra yacar, preciosa, Aham. tá? Ok? Certo. Foi isso mesmo, Yacar então. sem o aleph, tá? Tá Foi esse bom. o problema, Luiz. Tá Ah, tá bom? certo. Uhum. O iode é prefixo do imperfeito, imperfeito, no caso, imperfeito nifal aqui, tá? Tá bom? Mas a raiz verbal é o cof, o resh e o aleph, tá bom? Essa é a raiz verbal. Cará, falar, declarar, clamar, proclamar, tá? É essa palavra aí. Tá bom? Obrigado, reverendo. Maravilha. Vamos então passar pela lição 39 e depois eu volto para o texto de Isaías, capítulo de número 42, tá bom? Deixa eu só achar, e aí a gente entra no capítulo 40. O 39 a gente vai passar voando aqui, porque é só morfologia, tá bom? Não tem sintaxe, a minha grande preocupação é uma... Não, esse é do primeiro ano. Puxa, para eu achar aqui, vamos ver. Está tudo meio fora de ordem aqui. Só um segundo, tentar me achar aqui. Achei. Então deixa eu compartilhar, para aí eu consigo, a partir daí eu consigo trabalhar, tá? Então, lição 39 vai trazer aqui alguns outros tipos de raiz verbal no Unifal. E as duas mais complicadinhas, que são os verbos ocos e os verbos geminar. O que é um verbo oco? Um verbo oco são os verbos que na terceira pessoa masculino singular não é igual à raiz verbal. A raiz verbal tinha um vav como segunda consoante ou um num, ou um iode como segunda consoante, ou vav ou iode. Os verbos são ou dois vav ou dois iode. E, por algum motivo, em todo o lema, inclusive na terceira pessoa masculino singular do perfeito, tem dificuldade. E a raiz é a raiz que tem duas consoantes na segunda e na terceira pessoa, que dá irregularidade desde o perfeito, tá bom? Desde o começo ele já dá irregularidade, no imperfeito também, e no unifal vai dar irregularidade também. Tá ok? Então, os dois tipos mais irregulares de verbo. O geminado e o mais de todos, o verbo oco da raiz oca. Por que o verbo é mais irregular? Porque ele vai ter no paradigma toda a irregularidade, até na terceira pessoa masculino singular, ele já tem apenas duas consoantes no lema, não três, não as três da raiz. Tá bom? Todos os demais verbos, inclusive o geminado, na terceira pessoa masculino singular, você enxerga as três consoantes da raiz. Tá bom? Muito bem, no perfeito. No imperfeito não, mas no perfeito sim. Bom, como é que é o perfeito unifal desse verbo? Veja que volta o vav como mater lectiones aqui. Tá vendo? O vav reaparece no verbo oco como mater lectiones. Então, num certo sentido, no unifal é mais fácil da gente identificar os verbos ocos para ir no glossário. Por quê? Porque aparece a segunda consoante da raiz, embora como mater lectiones, ela não tem valor de consoante, mas ela aparece. É mais fácil da gente ir no glossário procurar a partir do unifal do que a partir do cal, um verbo oco. Ok? Mais fácil da gente ir no glossário procurar um verbo oco a partir do unifal do que a partir do cal. Porque do cal
não vai, no paradigma do perfeito inteirinho, não vai aparecer, ela vai reaparecer em algumas pessoas do imperfeito, em algumas, não em todas, do imperfeito, como mater lectionis, a consoante que está faltando. Mas no Nifal não, ele já aparece. Tanto no perfeito, quanto no imperfeito, quanto no imperativo, tá vendo que reaparece? Tá vendo aqui esse rolvave aqui? É o vave, tá vendo? O vave que faz parte da raiz verbal e que volta como mater lectionis no Nifal. Esses e por outros motivos que eles conseguem deduzir qual seria a raiz verbal desses verbos. E que tinha um vave na segunda, ou que tinha um iode na segunda. É justamente porque ele volta a aparecer em alguns momentos, como mater lectionis, nunca como consoante, só como mater lectionis, mas como ele volta a aparecer como mater lectionis, eles deduziram, opa, aqui tinha um vave na raiz verbal que desapareceu na conjugação do perfeito, mas reapareceu em algumas pessoas do imperfeito, reapareceu no nifal. Então então tinha um vave nessa raiz aqui como segunda consoante. Tá bom? Então é esse motivo que facilita. Então o nifal é mais fácil do que o cal para você identificar a raiz verbal. Veja, prefixo do nifal na, raiz verbal vem logo em seguida. Você pode procurar no glossário. Prefixo do imperfeito aqui, a raiz vem logo em seguida, você pode procurar no glossário. Prefixo do imperativo ri aqui, o imperativo nifal tem um prefixo ri, logo depois a raiz para você procurar no glossário. Ou seja, os verbos ocos que são uma íngua para nós no cal, para você ver se é um vav, se é um iode que está faltando ali. No nifal é fácil, você identifica só de olhar. Só tirar o prefixo do nifal, só tirar o prefixo do imperfeito, o prefixo do imperativo, e você já tem ali a raiz verbal expressa. Só não vai ser a mater lectionis, mas a consoante da mater lectionis ali, o vav, ou o iode. No caso do verbo ser dois iode. Ok? Já na raiz geminada não facilita. É a mesma íngua do cal. Igualzinho. Tá bom? Por quê? Porque na maior parte das pessoas, praticamente em toda a conjugação, na maioria dos verbos, acho que praticamente toda a conjugação, você vai ter a contração dos dois betes em um só. Então, aí não, você vai ter que identificar que esse é um verbo geminado e que está faltando mais uma consoante aqui. Não é tão difícil. Por quê? Porque você vai para o glossário com essas duas aqui, o summer e o bet. E você vai ver que o único verbo que tem perto ali é um que tem um bet a mais. Opa, uma raiz geminada. Então, não é tão difícil, mas vai requerer alguma dedução da sua parte. Por quê? Porque não vai estar expressa a raiz verbal aqui. Vai ter prefixo do nifal perfeito, na, mais duas consoantes, igual no cal. Mesma coisa, imperfeito. Prefixo do imperfeito, nifal, mais duas consoantes. Prefixo do imperativo, nifal, mais duas consoantes. Então vai faltar o bet mesmo na conjugação. Tá bom? E os infinitivos, aqui infinitivo construto, ricom, particípio na com, tá? Do verbo geminado, o infinitivo construto receive e o particípio nasave. Tá bom? Então, no verbo geminado não vai facilitar nada. Você tem o paradigma completo aqui para baixo e na página seguinte, que nós já iremos para ela. Ele não vai daqui, eu vou ter que
ter que sair, vou ter que mudar a página. Por que eu estou compartilhando a partir do WhatsApp? É que facilita de eu aumentar, dar zoom na minha foto. Já, se eu monto slides, eu não consigo dar zoom na minha foto para facilitar a leitura para vocês aqui do compartilhamento de tela, tá bom? É por esse motivo que eu estou fazendo a partir do WhatsApp. Eu tiro a foto no WhatsApp e estou compartilhando dele, porque facilita a leitura de vocês, tá bom? Se vocês acharem que é melhor voltar, eu faço slide sem problema nenhum, mas eu acho que facilita a leitura de vocês. A minha facilita muito, eu estou ficando já numa idade que o olho para ler hebraico já está mais complicado, tá? Então, para mim facilita bastante, espero que para vocês facilite também, tá? Mas eu vou parar de compartilhar para botar outra página, tá? Vamos lá. Depois nós temos todo o paradigma do verbo oco aqui. Então não vou gastar meu tempo, meu filho, com a morfologia. Vamos direto ao vocabulário e já está encerrado. Vamos fazer uns 2 exercícios aqui para fixar e vamos para a lição 40, que é o Piel. E depois a gente vai voltar para Isaías 42, que tem ali, acho que 1 ou 2 piés interessantes para nós aqui. Tá bom? Vamos lá. Vocabulário, então, vamos lá. Começa aqui. Tevar. Tevar, matança. Yamin. Ok, olha que interessante. Direita, lado direito. Tá? E é uma palavra, embora não tenha terminação, é uma palavra feminina. Feminina, tá bom? Não tem a terminação, mas é feminina. Vou deixar de compartilhar de novo para... E a mim quase confunde com dia, hein? Se fosse um num final... Então, se a mim tivesse um num final dias, né? Tivesse um num final, confundiria mesmo. Sim, sim, verdade. Cuida. Hoje, vocês todos que adquiriram Logos têm uma grande vantagem, viu, queridos? Muito grande vantagem. O Logos impede esse tipo de erro que eu cometia muito pela pressa. Lembra, quando eu fazia no papel, ou seja, eu abria a Bíblia hebraica aqui na minha frente, eu não tinha nem sequer o Owens, eu tinha aquele analítico palavra por palavra. Então, aqui, o meu BDB, livro aqui, e uma concordância hebraica aqui. Esses eram os meus materiais, mas os comentários em livro que eu eu não tinha muitos, não, naquela época, ainda. Os comentários em livro que eu tivesse, daquele livro da Bíblia. Então, esse era o meu material básico, um papel e uma caneta. Para poupar tempo, eu aprendi com o Bosma já ir fazendo a delimitação das orações conforme eu ia fazendo esse trabalho de procurar no dicionário, eu já ia dando até uma oração e tal. O Bosma falava, isso aí poupa um tempo na sua exegese. Era o tempo que eu podia poupar a isso. Mas era palavra por palavra. Então, você dava uma olhada na Bíblia, e a mim, você pensava que era dias, você nem ia para o dicionário, porque eu já sabia, era a palavra que aparecia muito. Resultado, eu nem ia para o dicionário. Opa, beleza, esse é fácil. Menos ainda para o analítico, né? E depois eu fazia a oração, delimitei a oração, então vou traduzir a oração toda. Não dá certo. O que eu errei? Que palavra será? E às vezes eu achava que era uma palavra que tinha um outro significado. Então ia procurar. Não, mas Yom só pode ser dia. Não tem outro significado possível. Como é que faz? Aí é que eu via, não, eu li o num e não o men, na pressa.
Por quê? Porque era terrível, às vezes um texto longo para pregar, uma perícope longa, narrativa para pregar no domingo. 20 versículos, 30 versículos, para fazer isso tudo até domingo. Nas manhãs, né, que era o tempo que a gente tinha à tarde, eu saía toda tarde fazer visita, toda noite tinha uma programação. Então, rapaz, e acontecia. Vocês não. Passou o clique, passou o mouse, ele já te diz que palavra que é e tal. Ok? Se apertou 2 vezes, ele já vai para o dicionário no que você eleger como seu prioritário, dizendo que palavra que é. Então, facilita um bocado. Tá bom? Facilita um bocado. Ok. Deixa eu ir para a nova página aqui. Só um segundo. Então, leve, coração. Com sufixos vira livi, livra, etc, etc. Meu coração, tal. O plural é inhote, tá? Coração, palavra que aparece bastante na Bíblia, tá? Deuteronômio capítulo 6, né? Todo o teu coração, livra, tá? Teu coração, tá bom? Pastor, Seu. Oi, pois não? esse coração aí é o órgão de carne mesmo, que aí faz um uso diferente assim na Bíblia. Como que é a palavra aí que se refere? É o órgão de carne, mas ele normalmente é usado em sentido metafórico no Antigo Ah, Testamento, sim. Entendi. ok? Normalmente usado em sentido metáfora mesmo, ok? Todo o coração não é, lá de Deuteronômio 6, não é no sentido do órgão físico, coração, mas no sentido metafórico mesmo, tá? Ok, valeu, professor. Pois não. Desculpe, eu não ouvi quem falou. Quem foi? Perdão. Eduardo. Ô, Eduardo. Desculpa. Quando eu estou compartilhando tela, não aparece muita gente, então às vezes eu não identifico quem está falando. Quando eu estou dando aula sem compartilhar a tela, me mostra quem está falando cada um, tá? Então, alguns de vocês que introduzem muitas vezes no meio da aula as perguntas, eu já identifiquei a voz. Mas hoje também está ruim aqui, a nossa conexão não está no melhor dos mundos, então às vezes dá uma tá bom? Me desculpe, Eduardo. A gente já viu direita, né? Lado direito. Agora vamos ver o lado esquerdo. Semou é esquerda, lado esquerdo. Semou, esquerda, lado esquerdo. Então, Yad Semou, mão esquerda. Tá bom? Terrilá, desculpe. Terrilá. Primeira vez, início. Uma coisa que é feita pela primeira vez. Tá? Terrilá. Tavar. Matar animais para comer. Tavar. Não é para sacrificar, para comer. Nahom é o taver da raiz ali, que a gente não sabe a raiz. Estar firme, seguro, estabelecido. Nam, verbo oco, tá bom? 2 vave. Ir. Names é um verbo nifal de uma raiz geminada, men, samer, que significa desfazer-se, derreter-se. Hahats, lavar. E um advérbio
Yomam tem a ver com Yom, vem de Yom, tá? De dia, durante o dia. Yomam, de dia, durante o dia. Ok? Vamos fazer aqui os 3 primeiros exercícios, que são mais interessantes, eu sempre marco para fazer. Você vê que já estão aí, já está marcado aí para a gente fazer os 3 primeiros exercícios. Lo irá lanus biheitha iti. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Tentem fazer. Daqui 2 minutinhos a gente faz. Cuidado com o verbo oco aí, tá? No infinitivo construto aí, com preposição lanus, tá? Não vai se confundir, não. Eu já estou dizendo que tem, tá? E berreiotha, também cuidado, tá? Então, fizeram? Nem deu tempo, velho. Nem deu tempo, Luiz? Ô, louco. Só achei a primeira palavra aqui do primeiro exercício. Não, é só o primeiro que eu quero, só o primeiro. Só o primeiro mesmo. Filho. E aí? Será que vai? Vamos lá, André. Já fez? Então, é alguma coisa relacionada a não temerei.
ou não terem medo de dormir quando tu estivesse comigo, alguma coisa assim? Eu Então, taquei não dormi. o Lanús. Lanús. Verbo oco. O lá é preposição, é o uso de infinitivo construto com preposição. O restante, ok. O sentido do irá é um sentido reflexivo, sentir medo e sofrer o medo, quer dizer, o medo ativo e eu mesmo sofro o medo, tá? Só dá esse sentido reflexivo, difícil de traduzir, mas é a ideia média reflexiva, não terei medo, não temerei. Para fugir, lanus, para fugir. Verbo oco, com a preposição infinitivo construto, verbo oco, fugir. Para fugir. Enquanto tu estiveres comigo. Enquanto tu estiveres comigo. O fugir e o dormir no glossário estão um abaixo do outro, né? Na página 377. Deixa eu ver aqui. 377? Será que eu vi? Estou errado? Eu entendi que era o verbo fugir. Pode ser que eu tenha me equivocado. Eu só identifiquei dormir por causa do men final ali, né? É mesmo. Ó, eu estou dizendo, é leitura apressada. Eu li Summer. Leitura apressada. Tá vendo? A leitura hebraica apressada. Acabei de falar com vocês. Produz, eu não gastei tempo para ler. Passei rápido os olhos, já traduzi e desliguei, né? Tá bom? É para dormir mesmo, então. Para dormir, não temerei. Para dormir. Enquanto tu... Não terei medo para dormir enquanto tu estiveres comigo. Ok, certíssimo. Eu li nus. Até citei nus, não num. Tá bom? Li um summer aí, ao invés de um men final. Desculpe. Mas é leitura. Então, se tivesse feito... Ele não tá aumentando muito também, não. Se tivesse feito um aumento, seria melhor. Segundo, cuidado com o infinitivo construto aí também, tá? Gishteno, que tem o sufixo pronominal e o prefixo da preposição, tá? Cuidado aí. E falta alguma coisa da raiz verbal aí para você procurar no glossário. Vamos fazer só mais esse, tá? Senão não vai dar tempo da gente começar a lição 40. E eu queria começá-la. E
E também ir lá para o Isaías 42, nosso. Estão fazendo exercício. Ah. Terminaram aí, gente? Pode dar uma força na identificação da segunda palavra ali? Tá. Segunda palavra é preposição. Um verbo num, que é o verbo nagash. Tá? Depois, sufixo pronominal, está no infinitivo construto, depois sufixo pronominal de Todo, primeira né? pessoa plural. Não, É nagash. Aproximar-se, né? Quando nos aproximamos, aí Sim. tem depois ali ver, né? Ver, enxergar aí. Isso. O alto da montanha, o topo. Isso.
Quando nos aproximamos, enxergamos. É consecutivo aí, né? Tá bom? Quando nos aproximamos, enxergamos o topo, a cabeça, né? O topo das montanhas. Sim, isso aí. Ok? Maravilha. Vamos para a lição de número 40, então, que a gente vai, aí sim, vamos com calma nela e vamos ver. Que é um novo tipo de verbo, o verbo pieu. Pieu, tá bom? O verbo pieu não é difícil de identificar também. Deixa eu só sair aqui para eu compartilhar a lição 40. Por que o verbo pieu não é difícil de ser identificado? É porque o verbo... Depois vocês terminem de fazer... Eita, fora de ordem aqui. Começo da lição 40 não tem... Ah, tá fora de ordem. Tá, veio depois. Tá, tudo bem. Vamos lá, então. Então, eu vou compartilhar aí. Espera aí. Muito bem. Então, verbos em piel. Por que eu digo que o verbo piel é fácil? É que normalmente no cal ele vai ser vocalizado com hirek na primeira consoante da raiz do perfeito. Do cal não, no perfeito. O piel vai ser um hirek. Então, por exemplo, o verbo iv é um piel. Quileu é um piel. Tá bom? Então ele é mais facilmente identificável. Segunda identificação, mas não serve para todo tipo de raiz. A segunda consoante, quando não for gutural, claro, gutural não aceita dagueche, quando não for gutural, a segunda consoante da raiz terá um dagueche, que também facilitará a identificação do verbo no piel. Então, são os dois características morfológicas do verbo no piel. É que a primeira consoante da raiz no perfeito será vocalizada com hirek, e a segunda consoante da raiz terá um dagueche. Então, é assim que você poderá identificar os verbos no piel. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Quais são as possíveis traduções do verbo no piel? Primeira, um verbo no piel, o sentido mais comum é traduzir esse piel no sentido factitivo. André, se você conseguir, eu vou manter parado aqui para você conseguir fazer a marcação, por favor, para mim, André. Você consegue? Factitivo? Consigo sim, estou só... Destacar. Isso aí. Factitivo. É o uso mais comum. Eu imagino que 70% do piel seja abarcado por este uso aqui. É o principal uso do verbo no piel. A nuance é a nuance chamada de factitivo. O que é o factitivo? São verbos de significado ativo transitivo a partir de raízes que são intransitivas no cal ou estativas no cal. Lembra do verbo estativo? Ele também pode virar um verbo de ação. Então, veja só, por exemplo, um verbo que significasse estar são no cal, significaria no piel sarar, curar, factitivo, uma ação. Verbo estativo virando um verbo de ação. Veja, o verbo ser grande, outro verbo estativo. No piel, poderia ser, engrandecer. Engrandecer. Factitivo. Ou um verbo que seja transitivo.
pode também virar, por exemplo, perecer, intransitivo. Ele pereceu. Vira transitivo e factitivo. Ele destruiu tal coisa. Destruiu alguma coisa. Ok? Ele não era estativo, mas ele era intransitivo no cal e vira transitivo no piel. Tá bom? É isso que é o uso factitivo. Um outro aí, ser pequeno, que é verbo estativo, tá? No cal, vira um verbo factitivo. Maldizer, menosprezar, tratar como insignificante. No piel. Aqui no meio, tem um cal aprender, que é o piel ensinar. O que acontece é que nessa transformação de intransitivo para transitivo, às vezes pode haver um sentido causativo, como é o caso, causar, aprender, ensinar. Ok? Em hebraico não tem um verbo para ensinar. Você usa o piel ou o rifil, que é mais causativo ainda, nós não aprendemos, vamos aprender, de aprender para dar o sentido de ensinar. E isso eu acho interessante. A língua hebraica é a língua de Deus mesmo, porque ele está em consonância com a moderna pedagogia. O que é ensinar? Você não ensina quando você fala, você ensina quando o aluno aprende, não é isso? É causar aprendizagem, ensinar. No hebraico já é assim. Você só ensina quando você causa aprendizagem. Uma aula nem sempre é um bom ensino, porque se não causou aprendizagem de alguma coisa, não é um bom ensino. Se não aprendeu nada, não é um bom ensino. Ok? Então, esse é o sentido factitivo do piel. É o principal sentido do piel. A maior parte dos usos do piel é uso factitivo, ou seja, o mais comum, raízes que são estativas no cal. Menos comum, mas também acontece, raízes que são intransitivas no cal e que viram transitivas e por isso são mudadas. Ok? No piel. É isso. Pode tirar as marcações, André? Obrigado. Eu vou deixar de compartilhar para mudar a página. Infelizmente, a única desvantagem do uso aqui no WhatsApp é esse, né? Infelizmente tem essa demorinha, mas como estamos com tempo, vamos lá. Então vamos lá. Em alguns casos, o verbo em cal é tanto transitivo quanto intransitivo, enquanto o verbo no piel é só transitivo. Por exemplo, malê tem dois significados. Estar cheio, que não é só intransitivo, é também estativo, mas tem o sentido também transitivo no cal, encher. No piel é só transitivo, encher. Não pode ser traduzido por estar cheio no piel. Jamais. Baar, queimar, que pode ser tanto transitivo quanto intransitivo no cal. No piel, sempre transitivo. Queimar alguma coisa, tá bom? Queimar alguma coisa. Nunca vai ser intransitivo. Aquela frase neopentecostal, no piel jamais, né? Queima, queima. Não podia. Já viu, Você já assistiu algum culto que eles queima, queima, aparece lá, ó, negócio demoníaco lá, eles começam, queima, queima. No piel, jamais, tá certo? Jamais. Poderia ser se tivesse no cal. No piel, jamais. Porque o piel sempre é transitivo, ou seja, sempre terá que ser acompanhada
por objeto direto, queima o quê? O que será queimado? Tá bom? Então, o uso no piel nunca poderá ser intransitivo, ainda que no cal ele seja tanto transitivo quanto intransitivo. Passou para o piel, é só transitivo. Tá bom? Sempre terá que ter complemento. Objeto direto. Queima alguma coisa, enche alguma coisa. Ok? Sempre. Então, esse é o uso factitivo. Um segundo uso é o denominativo. Denominativo. Apaga as outras marcações, marca aí denominativo, André, por favor. Denominativo. O que é o uso denominativo? Tem um nifal, nós já vimos no nifal, um só nifal denominativo. Tá? Nibá, que é de Navi, profeta, Nibá, profetizar. O nifal tem vários verbos denominativos. O que é um verbo denominativo? É um verbo que é derivado de um substantivo ou de um adjetivo. E muitos verbos nem existem no cal. Muitos verbos, não são todos, mas muitos verbos denominativos nem existem no cal. Ele existe no nifal, só um, né? Nibá, não tem no cal. No piel, vários, no rifil, alguns. Mas a maioria no piel. O piel é o que mais tem verbos denominativos. Verbos que são derivados de substantivos ou adjetivos, nomes, por isso denominativo. E a sua tradução é de acordo com o substantivo ou adjetivo do qual ele deriva. Por exemplo, o substantivo davar, palavra, tem um verbo no piel denominativo, diber, falar. O substantivo sefer, livro, arquivo, tem um piel, siper, narrar, contar. O substantivo berahá, bênção, tem um piel, berah, uma exceção aí, não é vocalizado com hirik, como você pode ver aí, uma rara, é uma exceção, né? Esse tipo de verbo, verbo em que a terceira consoante é gutural, dá uma diferenciada aí na vocalização. Mitzvah, mandamento, tem um verbo piel derivado, tzivá, mandar. O substantivo música, canção, tá? Zimra, tem um verbo no piel derivado, zimmer, cantar, compor música. O adjetivo, no caso número, os números são adjetivos em hebraico, shalosh, 3, tem um verbo piel, shilesh, dividir em 3 partes, fazer pela terceira vez. O adjetivo kinah, ciúme, tem um verbo no piel, kine, ser ciumento. Ou, na verdade, não é nem ser ciumento, é exercer ciúme, fazer ciúme. Então, veja, no caso do denominativo, ele não tem nenhuma nuance em cima do cal, porque a maioria deles nem tem verbo no cal. Mas se tiver, a nuance dele não tem a ver com o cal, ser factitivo ou qualquer outra nuance. Tem a ver, sim, com o substantivo ou o adjetivo do qual ele deriva. E nesse caso você tem que olhar o glossário mesmo, não tem jeito. E a nuance é, quando perguntarem para você qual a nuance desse verbo, ele é denominativo. Basta dizer isso, você já está fazendo... Vamos supor que um dia perguntem no seu presbitério alguma coisa. Mas
Qual a nuance desse verbo? A única nuance é que ele é derivado de um substantivo ou de um adjetivo, ele é denominativo. Ok? Então não tem uma nuance específica em cima do verbo no cal, é a derivação dele. C. Intensivo. Uma força intensiva, os piel intensivo. É a segunda categoria mais importante. A primeira é factitiva, a segunda mais importante são os piel intensiva. Por quê? Porque o denominativo são alguns verbos específicos, a grande maioria já está aí, tem mais alguns poucos, mas é um grupo específico de verbos. Agora, com qualquer verbo, o piel também pode indicar intensividade de ação, pluralização de ação. Tá bom? A ideia é de uma intensidade ou de uma pluralização da ação. Em outras palavras, ele vai ser traduzido igual o cal. Pode tirar as marcações, André, por favor. Ele será quase sempre traduzido igual o cal. Não vai ter tradução diferente nenhuma. Só que na hora de interpretar, então está lá na tradução igualzinho. Na hora de interpretar, como ele está no piel, o que significa? Uma ação mais intensa, algo mais forte. Ok? Algo mais duro. Feito várias vezes, por exemplo. Então, quando vai lá e diz, por exemplo, vamos supor que tem um piel de karate, cortar. A ideia é não deixar um pedaço junto, é cortar até não sobrar nada, é pluralidade de ação. Então, não vai ser traduzido cortar várias vezes. Cortou. Porém, se está no piel, e eu já vi trechos, você tem que entender que ele cortou até não sobrar quase nada. Ele cortou mesmo, várias vezes. Entendeu? A maioria dos piel intensivo são usados em poesia. Tá bom? Em poesia. E, finalmente, para nossa alegria, você lembra quando você fazia a prova teste, que tinha 5 alternativas? Qual era a quinta alternativa sempre? Quem se lembra, quando fazia muitos testes? NDA. NDA. Pois bem, o NDA apareceu aí, tá bom? Não classificado. Quando você não consegue encaixar em nenhuma dessas categorias, das 3 anteriores, NDA. Não se sabe por que tem essa tradução. Não se enxerga nenhuma nuance em relação ao cal. Não se enxerga intensidade de ação. Não são denominativos. Em outras palavras, NDA. Tá bom? Não classificados. E tem 4 aí. Deve ter mais uns 2 ou 3 na Bíblia hebraica, talvez. Mas são esses os principais, tá bom? Pisar. Você pisa para desviar, tá bom? Pisar, desviar, tá bom? Pisar, desviar. Geresh, despedir. Bikesh, procurar. E mihar, apressar. Não pergunte por que eles têm essa tradução. Não tem nenhuma nuance que possa identificar em relação ao cal. Não tem... Eles não são denominativos, eles derivam de raiz cal. Eles não são uma intensividade da raiz cal, eles são o que são. Eles são o que são. NDA, não classificado. Não dá para encaixar nenhuma das 3 categorias anteriores, não classificado. Bom, o item C e o item D, é só olhar o dicionário que você consegue traduzir. Por quê? Porque a nuance do item C é só entender que aquela ação do cal, ela foi intensificada. Só isso. É uma intensidade ou pluralidade de ação. Ok? Então, a tradução não muda. É a mesma tradução do cal,
Só que a interpretação muda. Quando você tiver um Piel, ainda que esteja traduzido igual o Cal na sua tradução, seja Revista e Atualizada, seja Nova Almeida, seja NVI, seja... enfim, qualquer tradução que você usar, está traduzido igual o Cal, você tem que entender que, embora traduzido igual o Cal, o autor usou de forma intensiva, ou seja, ele usou para dizer que a ação foi multiplicada, foi intensificada. E quando for não classificado, você vai só olhar no dicionário e traduzir, filho. Não tem o que fazer, não tem nuance nenhuma que a gente possa fazer. Então, esses dois últimos, olhou no dicionário, resolve para traduzir, com a ressalva que no item C, você, na hora de interpretar e pregar, você vai ter que colocar ênfase nessa ação, tá certo? ênfase. O outro, o primeiro, não. Você vai ter que entender qual que um termo era estativo, virou um verbo de ação, factitivo. Ou era intransitivo, no cal, e virou transitivo. Vai ter que ter objeto direto no piel. Essa é a questão. Essas são as mudanças. Então, a mudança A, que a maioria das vezes é, de fato, a única importante do piel. As outras duas não vão provocar mudança alguma no que você olhar no dicionário hebraico. Não vai trazer mudança alguma de tradução, com a ressalva que vai ser um pouco diferente em termos de intensidade de ação. E o item B, o denominativo, também é o dicionário, filho. Igualzinho. É o dicionário. Porque vai depender do substantivo ou adjetivo do qual ele deriva, e o dicionário vai te dizer qual é o significado desse verbo, sem dúvida alguma. Ou seja, o piel é mais fácil da gente interpretar do que o nifal. O nifal tem muitas opções para traduzir. No piel, você terá bem menos traduções, opções na hora de traduzir. Bem menos. O número de opções de tradução do piel para você será menor. Você vai procurar no dicionário e normalmente já vai dando uma olhada no geralzão do dicionário, você já vai definir a sua tradução. Olhou no glossário, define a tradução, com algumas raras exceções. Tá bom? Bom, vamos dar uma parada por aqui antes de entrar na morfologia do piel e vamos voltar aqui ao Logos, tá bom? Eu vou compartilhar o texto aqui do Logos para a gente dar uma olhada aqui no piel, na prática, né? Eu gosto de olhar na prática, acho que funciona melhor. Muito bem. Compartilhou aí até o Logos? Está compartilhado? Não, reverendo, tá a página do WhatsApp ainda. Tá bom. Para mim ele aparece compartilhado. Que maravilha. Muito bem. Vamos lá. Fazendo de novo. Vamos lá. Compartilhou agora? Sim. Tá. Eu fiz e ele não foi. Desculpe. Bom, nós temos dois piel aqui no texto que nós lemos de Isaías 42, de 1 a 4. O primeiro é esse aqui, tá? Que é um jussivo piel, tá bom? Um jussivo piel. Ele narra aqui imperfeito, mas depois ele vai dizer ali jussivo, tá? E está marcado como jussivo. Aqui. Muito bem. Então, esse é o primeiro piel. Então, vamos lá, como é que você faria aqui no versículo 3?
Então, você iria para o dicionário. Vamos lá. Oh, que ótimo. Ele não faz os comandos aqui. Foi. Ok? Então, veja que é um verbo estativo. Ser exterminado, tá bom? Ser exterminado. Em termos de fogo, alguma coisa assim, ser apagado, tá bom? Esse é extinto nesse sentido, tá? Ok? É esse o sentido estativo, é um verbo, portanto, estativo no cal, ok? Qual é o significado desse piel? Claro, factitivo. Como é que traduziu a edição revista e atualizada? Como? Não apagará, não extinguirá, tá bom? Veja, sentido factitivo, era um verbo que no cal era estativo e passa a ser uma ação. Ao invés de ser extinto, ser apagado, é o sentido de apagar, extinguir no piel. Conseguiram enxergar o uso do piel factitivo aí? Claro ou não? Não conseguiram? Conseguimos sim, reverendo. A gente pensar nessa transformação para ativa ajuda, né? Sim. Essa ação ativa, né? Sim. É isso aí. Então, veja, é um verbo estativo. Você foi para o dicionário, viu? É um verbo estativo no cal. Qual a nuance da grande maioria dos piel? Qual a nuance? A nuance é factitiva. Vai virar ação. Ao invés de ser extinguido, extinguirá. Ok? Vamos ver o outro verbo aqui. O segundo piel aqui, tá bom? Um piel imperfeito. Então, vamos lá. Você vai para o dicionário e você vê que é um verbo que não tem no cal. Opa, isso já te dá o que pensar. Não tem no cal. Provável, o que é provável? Ou vai ser provavelmente um verbo denominativo ou será um não classificado, provavelmente. Tá? Então, é a ideia de esperar. Por que a ideia de esperar? Porque ele é derivado aqui de esperança. Ele é derivado, ele é denominativo, tá bom? Do substantivo esperança. Torrelet. É um verbo denominativo esse. É um uso denominativo, ou seja, o sentido dele esperar tem a ver com o substantivo e o adjetivo que ele define. E segundo o BDB acha que o adjetivo é que provê a ideia verbal. Tá vendo? Ele está dizendo que o adjetivo está provendo a ideia verbal. A espera, tá? Com esperança, a ideia adjetiva. Tá bom? E o substantivo feminino esperança. Ou seja, este piel é um piel denominativo. A sua nuance, a sua tradução, a sua tradução é derivada da raiz verbal, do substantivo ali. Ok? Então, como eu disse,
facilita muito mais o Piel. Você percebeu que a gente não tem que ficar gastando muito tempo no Piel, ficando olhando o contexto, que nem no Unifal, que você tinha as opções, você tinha que olhar contexto, pensar. Quando você fosse pregar um texto, você tinha que ver se você concordava com a opção que o tradutor adotou, da tradução que você está usando. Puxa, será que é isso mesmo? Tem que olhar o contexto e tal. No Unifal, é basicamente o uso de dicionário. Foi para o dicionário e viu lá o verbo no cal. Opa, não tem no cal, já tenho que pensar que provavelmente é denominativo. Tá bom? Então é só olhar o dicionário, ele deriva o significado do substantivo adjetivo. Tranquilo, está lá no dicionário, aquele verbo significa tal coisa, derivada, óbvio, do adjetivo substantivo. Se ele é intensivo, vai ser a mesma tradução, só que aí você vai ter que interpretar que é uma ação que foi feita várias vezes, intensivamente. Muito mais do que força, é quantidade. Acho que o Page Kelly chama até esse Piel de iterativo, acho, se não me engano, a ideia de fazer inúmeras vezes, Piel iterativo. Acho que o Gesine Scout usa isso também, iterativo Piel. A ideia de fazer. A intensidade não é tanto da força intensa, mas a intensidade no sentido de uma ação que é feita repetidas vezes, o que gera, óbvio, um resultado de maior força do que se fizesse uma vez só a ação, né? Mas o mais enfatizado não é nem a força, é a repetição, tá bom? E os não classificados, meu filho, só Deus sabe por que eles têm esse significado. Ninguém sabe como um dito cujo cal virou um piel que não tem nada a ver com aquele cal. Tá certo? Então, só Deus sabe, é não classificado. Não dá para entender a nuance do porquê que aquele piel tem aquele significado. É só olhar no dicionário mesmo. Você vai lá no dicionário, piel, então tem lá no cal o significado, você vai lá no piel, o significado é tal. Você fala, nossa, não tem nada a ver com o cal, tá? Não tem nada a ver, mas é o significado não classificado do piel. Então, o piel é bem mais simples do que o unifal. Tem bem menos opções, tá? Bem menos. E, aliás, todos os que virão agora terão bem menos opções, graças a Deus, de tradução que o Unifal. O Unifal tem mais, é o que mais dá opções de tradução. E sempre que você se encontra com o Unifal, você tem que pensar qual é a tradução adequada para aquele texto. Tá bom? Dúvidas? Vamos fazer um exercício nos poucos minutos que nos restam? Então, deixa eu ver aqui que página que está para eu compartilhar para vocês fazerem aqui o exercício. Ok, tá. Vamos compartilhar agora. Então, só um exercício e depois os outros a gente vai retomar semana que vem ainda essa para ver um pouquinho a morfologia do Piel e aplicar um pouquinho mais na Bíblia. Vamos trabalhar um pouquinho mais no Logos, ver os Piel na Bíblia, tá? São 2 lições sempre quando a gente introduz um novo verbo aí. Então, o primeiro, tá?
Então, é um VAV consecutivo, tá bom? Imperfeito piel, tá? Yegesh. Então, aí, esse é um piel não classificado. Ninguém sabe por que ele tem esse significado, mas significa e despediu, tá? Terceira pessoa, masculino singular, imperfeito, mas por causa do VAV no passado, tá? Despediu et hanashim. Se alguém não souber o que é et hanashim, apanha numa hora dessa. Significa et hanashim significa o quê? Tá certo? Os homens, e despediu os homens Pamain, da sua presença, tá bom? Ok? E velou Shavu, e eles não voltaram. Então, veja, esse é um não tem nuance nenhuma, é só olhar no dicionário, eu sei que é despedir-se. E despediram os homens da sua presença, da sua face, sei lá o que, tá? E eles não, velou, Shavu, voltaram. E eles não voltaram. Ok? Da sua presença, da sua face, da sua presença, e eles não voltaram. Ok? Muito bem. É isso. Voltamos a semana que vem com Logos e Morfologia do Piel, tá bom? Um pouquinho mais sobre morfologia, mais um pouquinho tempo sobre morfologia. Fazemos mais alguns exercícios ou 3 aí, o restante vocês farão em casa. E vamos uma olhada no Piel na Bíblia, o texto da devocional já será depois praticar, tá bom? Tranquilo? Beleza. Obrigado, reverendo. A mais aí na aula, mas desculpe o auê da aula hoje, mas vamos lá, vamos em frente com a graça do bom Deus, tá? Semana que vem a gente se vê. Boa semana para vocês, Deus abençoe. Tá? Valeu.